Os olhos do coração. Os olhos do coração é a mensagem que vamos tratar nesta manhã. Você é bem-vindo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Você está no canal da Bênção. Aqui é a Bíblia com João Guimarães. Continua comigo, apenas 10 a 12 minutos e com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração outra vez. Vai gostar deste lugar aqui, você vai deixar o seu comentário, o seu like, porque fazendo isto você vai contribuir com esta programação para que o evangelho vá mais longe. O tema dessa mensagem de hoje é os olhos do coração. Os olhos do coração. Talvez você nunca ouviu esta mensagem, mas esse termo, essa expressão, está na Bíblia Sagrada. Eu estou em primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Começarei falando sobre o verso de número 17. É uma oração de Paulo aos crentes de Éfesos. E é uma oração mais linda que você possa imaginar. Oração rica em palavras doces, amorosas, compassivas, palavras de motivação e de encorajamento. Vem comigo para esse texto sagrado, você vai gostar. Você vai gostar. Diz assim, Efésios 1:17, diz assim o texto sagrado: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora ele vai tecer mais assuntos sobre esse Deus. Então por isso ele disse Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria. Então, a primeira intercessão é que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação, aleluia, no pleno conhecimento de Deus, de Deus. Então, esta é a oração de Paulo. Ele vem orar, interceder pela igreja, para a igreja receber um espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento de Deus. Esta oração, uma oração dessa, oração do pastor para a igreja. E segue dizendo o texto, verso de número 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Interessante. Talvez você nunca ouviu falar que o seu coração tem olho, né? Mas tem. Tem um olho que você olha humanamente e tem um olho que você olha espiritualmente. Nesta ocasião, a cultura desta época que foi escrito essa Bíblia, foi escrito essa carta, e bem antes também, o coração, ele não era apenas um membro da carne, membro do corpo, que bombar o sangue, o cardio, era considerado a sede de toda a emoção, de toda a perceptiva. Então, é do coração que sai tudo. Você vai ouvir isso muito na Bíblia. Hoje, nosso entendimento já é a mente que determina. E se fosse para pregar isso aqui hoje, no sentido atualizado, é os olhos da mente. Mas aqui Paulo está dizendo os olhos do coração. Aquilo que está no teu coração, ele é positivo ou ele está um pouco nublado, ofuscado, com dificuldade? Como está a visão? Como é a ótica do teu coração? Para o teu futuro, para o teu sucesso, para a prova,
Qual que é a ótica do teu coração hoje? Como que ele está olhando? Como que os olhos do teu coração estão olhando para a situação que está na tua frente? É mais ou menos isso. E Paulo, ele cita aqui pelo menos 3 razões por que ele está falando desses olhos. E está no texto. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, a primeira razão que ele ora para que esses olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que você consiga enxergar a esperança para a qual ele os chamou. Ele quem? Deus. Você precisa enxergar isto. Para qual esperança? Foi para morrer na praia? Não. Deus te chamou para uma vida eterna. Você precisa confiar que foi ele que chamou e quando ele chama, ele cuida de você. A segunda coisa, as riquezas. Segunda coisa, ele quer que o coração seu seja iluminado, os olhos sejam iluminados, os olhos do seu coração. Para o segundo lugar, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, a primeira é a esperança. A segunda é entender a riqueza da gloriosa esperança. E ainda tem a terceira razão, que ele quer que o Senhor ilumine os olhos do coração. É a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então, 3 razões para a oração de Paulo, pela essa intercessão de Paulo, de iluminação, seus olhos sejam iluminados. 3 razões. Primeiro, conheça a esperança. Segundo, conheça a riquezas gloriosa da herança. Terceiro, conheça a incomparável grandeza do seu poder. Então você tem herança, você tem esperança e você tem poder. O teu coração, os olhos do teu coração precisam enxergar isso. Aleluia. Porque se você tirar, se você perder esta visão, você começa a sofrer com a situação. Mas quando você tem essa visão, é diferente. Você lembra quando o salmista diz assim, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Isso é uma visão. A segunda visão, ele olha novamente e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez. Aleluia. Não é qualquer Senhor, é o Senhor que fez. Fez o quê? Fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez os montes, fez e tudo que há no mundo. Esse é o meu socorro. E é este olho que Paulo está orando para a iluminação. Verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo assentar-se à sua direita na região celestial. Então é o poder que ele diz, a força do seu poder que ele está falando no verso 19. O verso 21, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou a cabeça de todas as coisas para a igreja. E o verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda qualquer circunstância. Quando Paulo está dizendo que precisa de enxergar iluminação dos olhos do coração, ele está dizendo o seguinte, este Jesus do qual vos falo, ele está muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo domínio, de todo nome que possa mencionar. Por que ele está dizendo isto? Porque o povo de Éfeso viviam com medo, temerosos, porque havia muitos rumores de feitiçaria, de espírito mau, de demônio, de confusão, de coisas sobrenaturais que assombravam as pessoas. Então Paulo está dizendo para os irmãos da igreja, hoje vocês têm Cristo,
E Cristo está acima de qualquer demônios. Vocês não precisam mais ter medo de nada. Por isso ele escreve o verso de número 21. E ele diz: tudo isso que eu estou passando é para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele conclui desta forma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse que Paulo está orando, ele é bem categórico, ele disse assim, eu também oro que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu venho aqui para te dizer uma coisa, de novo, Paulo cita no versículo 18 de capítulo 1 de Efésios, uma oração para que os olhos dos irmãos de Éfesos sejam iluminados para ver a herança que Deus o deu, para ver a esperança que Deus o deu, para ver o poder de Deus. Então eu venho aqui para te dizer hoje, como está a sua visão? O que é que os seus olhos estão enxergando? Como estão os olhos do teu coração? Os olhos do teu coração estão olhando para onde? E eles estão enxergando o quê? Enxergando que você é filho do rei? Enxergando que você foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus? O seu coração está enxergando que você é mais que vencedor? O seu coração está enxergando que você tem acesso direto ao céu? Seus olhos do seu coração estão vendo que você tem intimidade com o Deus que fez os céus e a terra? Ou os seus olhos do seu coração estão enxergando você um derrotado? O que os seus olhos do teu coração estão enxergando no dia de hoje? Esta palavra é para você mesmo. Talvez você precisa lavar esses olhos. Talvez você precisa colocar lupa nesses olhos. Você precisa ter uma visão verdadeira. Paulo intercede em oração pelos olhos do coração dos crentes. Tem muito crente que está precisando usar óculos espirituais para ver as maravilhas que Deus preparou para cada um, para mim e para você. Esta palavra é para nós, no dia chamado hoje. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai bendito santo, tu és o meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, meu Rei, a força da minha salvação. Me dá graça, me dá alegria, me dá sabedoria. Pai bendito santo, em nome de Jesus, abençoa cada um, meu Pai, que for encontrado através desta ministração. Em nome de Jesus. Amém.